Muito se fala de fé, e quero dizer, nós pregamos a fé e nós vivemos pela fé, porque nós acreditamos no poder da fé. Sabemos também que a fé é um dom de Deus e que esse dom ele nos foi dado pelo próprio Deus para que todos, independentemente de raça, de cor, de altura, de posição social, de importância, todos pudessem usufruir da fé. Você já se perguntou alguma vez para que a fé? Ou talvez você já se perguntou por que Deus nos deu a fé? Eu tenho certeza que você vai chegar a esta conclusão que eu cheguei. Deus nos deu a fé para que nós pudéssemos buscá-lo. Porque só através da fé é que nós vamos chegar até Ele. Então foi por isso que Deus nos deu de grátis essa fé. Você também pode fazer outra pergunta. Se eu tenho fé dada por Deus, por que então eu não recebo o que preciso? Tipo, por que então não sou curado imediatamente? Porque eu não sou liberto? Porque eu não recebo as promessas que tantos crentes falam? As minhas vitórias? Por que então que eu peço tanto para Deus as coisas e não recebo de imediato? A resposta é bem simples. Nós podemos aprender a resposta com o relato da Bíblia. Havia um homem, esse texto está no livro de São João, no capítulo 4. Havia um homem que era um oficial do rei. E o filho desse homem estava doente. Esse homem era de Cafarnaum. Esse homem, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar das maravilhas, dos milagres que Jesus estava fazendo, esse homem resolveu sair. É mais ou menos uns 30 quilômetros. Saiu lá de Cafarnaum, da Judéia, e foi para a Galileia. Deixa eu conferir bem, né? Olha só, a oficial do rei de Cafarnaum. E ele saiu da Judéia, veio da Judéia para a Galileia. Para quê? Para se encontrar com Jesus. Quando ele chegou lá com Jesus, ele rogou, diz a palavra de Deus assim, que ele rogou que Jesus descesse com ele para curar seu filho que estava à beira da morte. Mas Jesus disse para ele assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O homem olhou para Jesus novamente e disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus olhou para ele, imagina a cena, né? E disse: vai, teu filho vive. E esse homem imediatamente, diz a palavra de Deus, que ele creu na palavra de Jesus e partiu. Não falou nada, não cogitou nada. E eu fiquei pensando, poxa, mas que situação? Fosse eu, um oficial, poderes de prender, de soltar, até de matar, porque o oficial podia fazer isso naquela época. Saí de uma cidade para outra, andei 30 quilômetros, uma noite, um dia, sabe lá quanto tempo ele levou para chegar até Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus estava curando, ele tinha esperança que ele curasse o filho dele, né? Se fosse eu. E agora Jesus chegou e disse: tu não vê os milagres, os prodígios, tu não vai crer. E aquele homem se vira e diz para Jesus: Senhor, desce comigo antes que meu filho morra. Eu, na meu pensamento humano radical, eu com certeza diz: olha, Senhor, o Senhor vai ter que ir comigo, eu vim de tão longe e não vou sair daqui sem o Senhor, ou o Senhor vai por bem ou o Senhor vai por mal. Mas aquele homem simplesmente, sabe, ele rogou: Senhor,
Eu te rogo, diz a palavra de Deus aqui, desce antes que meu filho morra. E Jesus se vira para ele, vai. Disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, diz a palavra de Deus, e partiu. Sabe, esse homem, quase chegando em casa, seus servos, seus empregados, correram até ele, diz a palavra de Deus, que, olha só, Senhor, o teu filho vive, o teu filho está vivo. E aquele homem olhou para os servos dele e indagou, que horas? Que horas meu filho ficou melhor? E aqueles homens informaram para ele com alegria, ontem, Senhor, a hora 7ª, a febre o deixou. E com isto, aquele pai reconheceu que precisamente a hora que eles estavam falando, informando para ele, era a hora exata em que Jesus disse para ele, vai, teu filho vive. Sabe que eu chamo isso, queridos? Confiança. E é por isso que eu costumo dizer sempre, não basta ter fé, é preciso confiar. Diz a palavra de Deus que aquele homem creu e toda a sua casa creu, toda a sua casa passou a confiar no Deus Todo-Poderoso. Aquele homem partiu sem dar uma palavra, aquele homem voltou e a esperança dele, sabe, estava naquela palavra que Jesus tinha dito para ele, vai, teu filho vive. Não basta ter fé, é preciso nós confiarmos no poder de Deus, é preciso confiarmos que o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós e que Jesus, Deus está abençoando as nossas vidas. Deus, Ele deu a fé para que nós fôssemos procurá-lo. Deus deu a fé para que nós pudéssemos conhecer. Deus deu a fé para que nós chegássemos até Jesus, reatássemos nosso relacionamento com Ele. E todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Jesus prometeu, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus tentou nos ensinar, só basta uma coisa: confiar. Confia que o Senhor Jesus, ao amanhecer deste dia, trará coisas melhores para a nossa vida. Eu creio, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor está trabalhando sobrenaturalmente, por isso eu quero, neste momento, orar por você, pela sua família, pela minha família. Nós estamos saindo dessa pandemia, nós estamos saindo dessas coisas ruins que estão acontecendo, a minha casa está sendo curada, sabe, queridos? Nossos colegas estão sendo curados pelo poder da oração de Deus. Nós temos visto pastores se unindo em oração, isso é maravilhoso, isso é muito abençoador. E nesse dia do nosso jejum nacional, mundial que nós estamos vivendo, nós precisamos clamar, sabe, queridos? Não basta só dobrar o joelho, orar, pedir, clamar, é preciso você confiar que o sobrenatural de Deus está manifestando sobre todos nós e que a graça e a glória do Senhor vai descer sobre essa terra. Por isso, eu quero orar por você que está enfermo nesse momento. Querido Deus, quero fazer, Senhor, da minha confiança em Ti um instrumento, Senhor, uma atitude, Senhor, de fé, para que o Senhor possa manifestar o Seu poder na vida de todos os meus irmãos que estão passando por momentos difíceis nesse momento. Senhor, aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que não têm condições de estar no leito do hospital, e aqueles que estão nesse momento, Senhor, passando por momentos difíceis, Senhor. Senhor, restaura a confiança no coração desse meu irmão. Restaura, Senhor, a confiança,
O teu poder é maior do que qualquer coisa. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, repete as palavras que o Senhor disse àquele oficial. Vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Precisamos confiar na palavra de Jesus. Precisamos confiar no nosso Deus de promessas, no nosso Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma vidas. É em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que eu rogo, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Que assim seja. Tenha uma boa noite, querido irmão, membro da congregação Pirajá. Sintam-se abençoados pelo poder de Deus. Confie no poder do Senhor. Confie. A palavra é confiança. Não basta ter fé, tem que confiar. Uma boa noite a todos.